tardes quentes de outono antecipam o ciclo das mudas de fumo, que estão prontas para o plantio antes do tempo. E a recomendação é ter cautela. É muito importante seguir a recomendação de plantio adequado a cada realidade, né? Assim a gente evita riscos do produtor perder essa muda, né? Ou mesmo comprometer a safra. Expectativa para a safra é de manutenção diária. O produtor de Ituporanga diz que é melhor qualidade do que quantidade. É investir na qualidade desde a base do canteiro, com o incremento do camaleão de base larga, com a cama de aviário. Seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição você vai ver também silagem com trigo. Você vai conhecer o projeto experimental da Cravil, que busca preencher o período de deficiência de alimentos para o gado. Tem 2 vazios de produção de falta de alimento, que é uma no final do outono e outra no final da primavera, né? Tem a pesquisa do IFC de Rio do Sul sobre as ovelhas. A ovinocultura ela pode ser usada pelos agricultores familiares ou para produtores que têm pequenas propriedades como uma segunda alternativa de renda. E os campeões da festa do leite. Banho coroa o trabalho muitas vezes de anos. Não chora, vaquinha, você é o nosso quebra-galho. Em Caçador, Epagre desenvolve projeto de pesquisa de produção integrada do tomate tutorado. E tem delícia, e pensa na delícia. É a cuca campeã do Festival de Brusque deste ano. Nós fomos conhecer a inventora, a Liliana, e, é claro, aprender como se faz. Semana de neve e muito frio. E o chimarrão já está pronto? Então pegue sua cuia e fique com a gente, porque o programa Vale Agrícola inédito está só começando. E a gente começa a edição de hoje com um assunto que ainda é novidade aqui na região, o uso do trigo na silagem. E olha só, os benefícios vão desde a saúde dos animais até aumento da produtividade. A propriedade da família Raif no Alto Paleta, em Pouso Redondo, é uma das 8 na região do Alto Vale que está com o projeto experimental do trigo para silagem. Tudo começou depois de uma visita técnica. A novidade do trigo veio para a gente numa visita que a gente fez em Castro, na Agroleite. E a gente acabou conhecendo lá, gostamos da ideia e aí estamos testando aqui para ver como ele se comporta na nossa região também. Só que este é um trigo diferente do convencional, não tem filamentos ou aristas na espiga. Assim, o que dificultava o consumo pelo animal e até poderia provocar lesões no rumen, agora se reverte em um alimento rico e nutritivo. E a gente sabe que as lavouras de inverno, elas hoje aqui para a nossa região é mais aveia e azevém, né, onde que faz pastejo direto. E a propriedade que tem possibilidade de uma área que fica em descanso, né, ela pode plantar esse trigo, né, que vai aumentar o volume de alimentos na propriedade. A silagem com trigo vem para preencher uma importante lacuna na pecuária. Na primavera, as pastagens de inverno já acabaram e as de verão ainda não estão prontas. Ela vai entrar no início da primavera, a silagem vai estar sendo feita, né? Apesar que a silagem você pode guardar por mais tempo, mas ela vai permitir você fazer outras atividades além da silagem de verão também. Então a gente teria um volume mais de silagem para fornecer nessa época, porque a base da alimentação do gado, né, reflete diretamente na produção de leite. Então a gente olhando os gráficos, que a gente tem 2 vazios de produção de falta de alimento, que é uma no final do outono
e outro no final da primavera. O período ideal de semeadura é entre maio e junho. A lavoura do Jonas está com 35 dias. A silagem é feita por volta de 120 dias. Na verdade, ele precisa ter uma máquina diferenciada, né? Pode ser a mesma que colhe a silagem, né, de milho, né? Só que ela tem a frente dela, ela é diferente, que ela é feita para corte de capim, né? Então o trigo é uma gramínea, né? Então ela cabe bem certinha. E o ponto de ensilagem do trigo é o mesmo ponto de ensilagem de milho. Tem que ter o grão em forma de farinha já, né? Em farinhaça, que a gente diz. Então tem que ser após o leitamento da cultura, né? Ele vai produzir um pouco menos, ele perde um pouco em qualidade nutricional, em alguns pontos, mas a grande maioria é muito parecido. E o volume também é um pouco menor. Mas ainda assim está otimista. Otimista, sim. Para acelerar a fermentação, o técnico da Cravil explica que na ensilagem é utilizado um aditivo. Quando a gente usa um aditivo, ele fermenta mais rápido. Ele fermentando mais rápido, ele vai cair a temperatura mais ligeiro também. E quando que dentro da silagem tem temperatura, tem queima de matéria nutritiva, né? Então, quanto mais demora a fermentação, mais qualidade a gramínea perde, né? Então, a gente quer que, com isso, esse aditivo, que a gente perca menos material nutritivo no alimento do rebanho, né? Se para o gado de corte, o trigo pode substituir o milho como principal volumoso, na produção de leite não é bem assim. A recomendação é usar como até 30% do alimento. A boa notícia é que o silo de trigo é muito bem aceito pelos animais. Em questão nutricional, ele é muito parecido com o do milho. Então, a gente pode dizer que vai depender muito do momento de ensilar, né? Se a pessoa fizer certinho, né, ele vai ficar bem parecido com o do milho. Além de diminuir a ociosidade das terras durante o inverno e garantir alimento no fim da temporada para o gado, o plantio do trigo em pleno inverno faz com que a cultura não precise competir com as culturas de verão. Isso tem chamado a atenção dos produtores. Com a produção de silagem no inverno, a possibilidade de abrir para outras culturas no próximo verão, daí, além do milho. Então a gente com isso quer buscar fechar esse ciclo aí de defasagem com mais essa possibilidade do produtor na sua propriedade produzir alimento com condições mais baratas do que comprar outros volumosos, que nem feno, parecido, né? Ou pré-secado, que é mais barato para o produtor do que essa outra opção, né? O IFC de Rio do Sul está conduzindo uma pesquisa para saber qual ovelha se adapta melhor aqui à nossa região. Confere só. Meu nome é Johanna Redler, eu sou estudante do IFC aqui de Rio do Sul, faço o curso de agronomia e aqui nessa área a gente trabalha com ovinos. A princípio eles não têm, são da raça Texel, misturas da raça Texel, com propósito de dupla aptidão, tanto carne quanto lã. E a gente também realiza várias pesquisas envolvendo pastagem, o comportamento desses ovinos sobre o pastejo, confinamento, semi-confinamento, creep feeding, que seria a alimentação do cordeiro separado da mãe, com uma dieta diferente. E a gente está tentando trazer um pouquinho dessa cultura da criação de ovinos aqui para a cidade, para a região do Sul, que é um estado que tem bastante potencial na área de ovinocultura, principalmente devido ao relevo, e que pode ser bem explorada ainda. Nós temos aqui a cultura de sermos colecionadores de ovelhas e não criadores de ovelhas, então
estamos tentando trazer um pouco disso de melhoramento genético e vamos focar em produção de carne, produção de pastejo para os ovinos comerem e não necessariamente animais de pista, que é o que costumamos ver em feiras e tudo mais. Então, a ovinocultura ela pode ser usada pelos agricultores familiares ou para produtores que têm pequenas propriedades como uma segunda alternativa de renda, tanto no quesito carne quanto no quesito lã. E elas podem ser muito bem aproveitadas e trazer uma renda bem agradável ao bolso do produtor, se feito da maneira correta. E agora é hora de saber dos preços agrícolas da semana. Na sexta-feira, a arroba do boi gordo terminou cotada em R$ 133,00 e o leitão de 22 quilos em R$ 5,32. O arroz está em R$ 36,00 o saco, milho R$ 35,00 e a soja em R$ 76,00. A cenoura está em R$ 19,00 a caixa de 19 quilos e o tomate em R$ 75,00, caixa de 22 quilos. No Ceasa de Florianópolis, o aipim está em R$ 25,00 a caixa de 23 quilos e a batata doce R$ 35,00. O queijo colonial está em R$ 19,00 o quilo. Ainda nesta edição você vai aprender a receita da melhor cuca do festival em Brusque. Nós fomos até Ituporanga para aprender essa delícia. E já a seguir, a gente volta falando da previsão do tempo e também do início da safra de fumo. A dica neste momento é ter cautela para não perder as mudas por causa do frio. E tem o projeto de pesquisa sobre a produção integrada de tomate em caçador. O Vale Agrícola está de volta falando de pesquisa. A Epagre de Caçador está desenvolvendo um trabalho em cima da produção integrada de tomate tutorado. Estamos na Estação Experimental de Caçador, uma das 13 unidades de pesquisa da Epagre. Aqui os pesquisadores desenvolveram um sistema inovador de produção de tomate. A tecnologia traz benefícios ao meio ambiente, sustentabilidade econômica e saúde aos produtores e consumidores. O sistema de produção integrada de tomate tutorado, também conhecido por CISPIT, envolve todas as etapas de cultivo do tomate de mesa e utiliza as mais avançadas tecnologias para a produção de alimentos seguros e com certificação de qualidade. Há 14 anos, a Estação Experimental da Epagre de Caçador trabalha com produção integrada de tomate tutorado. O sistema busca a redução de insumos na lavoura e as vantagens são muitas. Só no caso da água, o consumo diminuiu em 50%. Isto significa menos custos com energia e preservação deste recurso hídrico tão importante no planeta. Os bons resultados no uso da água se devem ao manejo correto da irrigação no cultivo. A tecnologia utilizada é a irrigação por gotejamento, considerada a mais eficiente. Isto porque a água é aplicada diretamente no solo, na linha de plantio. Gota por gota, as plantas vão sendo irrigadas na hora e na dose certa. Outra vantagem é que esse sistema de irrigação não provoca o molhamento foliar. A nossa região aqui é uma região bastante declivosa, então também ela propicia que não tenha erosão, né, na lavoura, economia de energia, e uma grande vantagem é que com a irrigação por gotejamento, semanalmente você pode estar adubando. Então, junto com a água de irrigação, você aplica os fertilizantes necessários. Com isso você tem uma economia também na questão de mão de obra. E como é que é instalado esse sistema de irrigação? Então, a irrigação ela é simples, né? É uma fila de mangueira gotejadora por fila de tomate. Essas mangueiras gotejadoras, ela tem vários modelos, né, no mercado. O que a gente utiliza aqui, a cada 30 centímetros tem um gotejador. E esse gotejador também é variável, a vazão dele, que pode variar aí de 1 litro por hora até 2 litros por hora.
No nosso caso aqui é 1,6 litros por hora cada gotejador. Então isso propicia uma economia na questão da água, né? E a gente sabe que em momentos de escassez de água que a gente teve aí no passado, aí, isso para o produtor é fundamental. Então, no CISPIT, a gente recomenda a irrigação por gotejamento. E um ponto importante é saber quanta água utilizar e quando fazer a irrigação. E esse controle os pesquisadores têm aqui nessa unidade de produção de tomate. Feltrin, como é que vocês fazem esse manejo? Então, o manejo de irrigação que a gente tem preconizado e passado aqui para os produtores é através do tensiômetro. O tensiômetro é um tubo de PVC, onde você tem uma cápsula, que é uma cápsula igual àquela de filtro de água. Você enche com ele de água destilada ou água fervida. Claro que essa água ela tem que estar fria, né? E aí você instala ele na terra. Conforme o solo vai secando, essa água que está dentro, como é uma cápsula, essa água ela vai indo para o solo e forma uma força aqui, que você com o tensímetro você consegue medir essa força. E não só para o tomate, como para as outras culturas, já tem essa força determinada, o momento que é para você fazer a irrigação. Então, quando chega nessa força pré-determinada para as culturas, que é tudo já valores tabelados, a gente faz a irrigação. E como você faz a instalação deste equipamento? A instalação do tensiômetro ela é muito simples. Então, você não requer nenhum instrumento. Então, basta fazer uma marca a 20 centímetros do centro da cápsula e cravar ele aqui no solo entre duas plantas, né? Então fica no meio entre duas plantas, você vem e crava ele a 20 centímetros. Você aproxima a terra para que a cápsula tenha um contato direto com o solo. No caso do tomate, o equipamento quando ele mede 30, a gente tem que fazer a irrigação, até que essa leitura chegue a 10, que é a capacidade de campo. O que é a capacidade de campo para ficar melhor compreendido? Imagina uma esponja que ela tem uma capacidade de segurar água. A partir do momento que você adiciona mais água nessa esponja, ela vai lixiviar, não vai ter mais capacidade de segurar essa água. É a mesma coisa que acontece com o solo. E esse equipamento faz essa leitura. E tem dado bons resultados aqui na estação? Como é que você observa, né, aqui na lavoura os ganhos em relação ao desenvolvimento das plantas, a produtividade? Os trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí desde 2004 com esse manejo aí tem demonstrado bons resultados em termos de produtividade. Nossas produtividades aqui na estação têm girado acima aí de 100 toneladas por hectare de tomate. Comparando-se à média, o que isso representa? A média hoje do estado está em torno de 65 toneladas por hectare, então é uma média aí, nossa produção está em torno aí, acho que 40% aí, mais ou menos, em termos de ganho, né, em relação à média do estado. Nesta semana teve geada e muita neve aqui no estado. Moradores, mas principalmente turistas, ficaram faceiros com a ocorrência nas partes mais altas da Serra Catarinense. No município de Urubici, a neve foi mais intensa e chegou a acumular cerca de 3 centímetros nas regiões mais altas. Foi a primeira vez que nevou neste ano. E agora vamos saber então como é que fica a previsão do tempo. A massa de ar frio e seco que comanda o tempo sobre o sul do Brasil promete manter o tempo mais firme nesses próximos dias, inibir a formação de nebulosidade, mas não deve trazer a condição de chuva. Ela perde força, se afasta para o oceano e as temperaturas gradativamente vão se elevando, mas nada assim muito significativo. As máximas não devem ultrapassar a casa de 25 graus entre hoje e amanhã, mas fica um pouco mais de calor nesse próximo domingo, que se aproxima da casa de 30 graus. Mesmo assim, a condição de chuva só vem para a próxima semana, com a condição ali de uma frente fria avançando pelo sul do Brasil. Mas até lá, o que predomina, esse tempo mais firme e estável, vocês podem ver aí o nosso cenário aqui na sede da EPAGRE. Tenham todos um bom dia. E por falar em frio, tem muita gente contrariando as indicações e fazendo o plantio do fumo, mesmo sabendo que a geada acaba matando as plantas. E falando do tabaco, a área deve se manter nesta safra nos 3 estados do sul.
Estamos na localidade de Três Barras, interior do município de Ituporanga. O Vanderlei e a esposa vão plantar nesta safra 120 mil pés de fumo. No ano passado, eles conseguiram uma média de 14 arrobas e meia por mil pés e venderam na média por R$ 159 a arroba. Só que nem por isso eles vão aumentar a área nesta safra. Vamos manter a área com um incremento de uma nova unidade de cura. Então, para nós conseguirmos uma melhor qualidade, para ter uma lâmina mais aberta, com qualidade melhor e com uma produtividade, tentando manter a produtividade ou ainda aumentando um pouco. E esta é uma tendência para a atual safra, segundo a FUBRA. Provavelmente deve se manter a mesma área, tanto o número de produtores como a área por hectare. O que pode mudar um pouquinho é o clima para frente. A produção em si é que a gente não pode garantir, depende do clima. A venda da última safra já está na reta final. Segundo o inspetor de campo, o resultado foi satisfatório para os produtores. A média está em torno de R$ 9,24, R$ 9,36, isso nos 3 estados do sul. Santa Catarina deve estar em torno de R$ 9,24. Aquele produtor que está sendo bem assistido, está seguindo as recomendações das empresas, pode-se dizer que está satisfeito com a comercialização com o final dessa safra. Produtor que já começa a safra do jeito certo. Cuidado que começa bem antes do plantio. O solo é o bem mais precioso que o produtor tem. Então é muito importante que o produtor faça essa preservação, siga a tecnologia, siga a recomendação. Nós recomendamos sempre trabalhar com camaleão alto de base larga com palhada. Então é uma recomendação que já é de conhecimento dos produtores da Souza Cruz. E é muito importante porque evita erosão, melhora a qualidade química e física do solo, consequentemente vai ter uma produtividade e uma qualidade maior, além de estar preservando o meio ambiente, que também é muito importante. A gente tem que pensar nisso para o futuro, para as próximas gerações que virão. Os dias quentes no fim do outono e começo do inverno anteciparam o ciclo das mudas, que estão prontas antes do tempo. Mas ainda assim, a orientação é ter cautela. É que não se sabe como se comportará o clima até o fim do inverno e a geada mata as plantas. Dentro dos canteiros é mais fácil controlar. A orientação é ficar de olho na previsão do tempo. Além do produtor ter o cuidado com o preparo da muda, para ter uma muda de qualidade, seguir a recomendação, plantar dentro do volume contratado com a empresa, é importante ele ficar atento também com a região que ele produz. Cada região, nós temos 3 regiões, parte baixa, parte média e parte alta, cada uma difere em altitude e por isso é muito importante seguir a recomendação de plantio adequado a cada realidade. Assim a gente evita riscos do produtor perder essa muda, ou mesmo comprometer a safra. O Vanderlei já podou as mudas 3 vezes, deve aguardar até agosto para fazer o plantio. Os cuidados são diários para manter plantas fortes e que depois vão dar resultado a campo. É investir na qualidade desde a base do canteiro, com incremento do camaleão de base larga, com cama de aviário, com novas unidades de cura, com ter capacidade de cura perante o que você planta. Fazer o fumo que a empresa pede para nós fazer. O fumo bem maduro, para ter uma produção boa em qualidade também. No próximo bloco, você vai saber quem foram os produtores que levaram um banho de leite em Presidente Getúlio. E mais, quindim, massa de cuca fresquinha. Você vai aprender o passo a passo desta receita que conquistou o primeiro lugar do Festival de Cucas em Brusque. Muita gente passou por Presidente Getúlio no fim de semana passado em mais uma edição da Festa do Leite. A 22ª Expofeira Estadual do Leite, ocorrida em Presidente Getúlio no fim de semana, foi sucesso.
O clima colaborou e o público compareceu. Mesmo com o adiamento da data de realização, o evento mais uma vez se consagrou e mostrou sua importância para o Alto Vale do Itajaí. A expectativa de público era de 50 mil pessoas e, de acordo com a organização, a participação da comunidade surpreendeu, em especial no sábado à noite. A festa está batendo um recorde de público hoje, então vale a pena ressaltar isso. O recorde de público de toda a história da Festa do Leite está sendo hoje. E amanhã, não tenho dúvida que vai ser também um recorde de público, justamente por causa desse tipo de show, que é o do Duque Dalvan, que vai estar aqui, e os bailes depois do show também. Os shows nacionais com Conrado e Alexandro, Zé Ramalho e Dudu e Dalvan fizeram a alegria do público. Mas quem prestigiou o evento pôde aproveitar também várias feiras, além, é claro, da exposição dos animais. O parque de diversões para as crianças e as opções gastronômicas foram um atrativo especial. Então, a nossa festa é para o nosso agricultor e o gado, como é a Festa do Leite. Então, aqui a gente tem a exposição do gado, o Palácio do Leite, que é produtos da nossa terra, tem a feira multissetorial, domingo temos desfile alegórico, mostrando a cultura da nossa cidade. Como forma de valorizar o povo de Presidente Getúlio, o Palácio do Leite foi dedicado exclusivamente para a divulgação e comercialização de produtos feitos na cidade. O espaço foi de destaque e chamou a atenção para a grande quantidade de itens apresentados. O Palácio do Leite aqui tem tudo quanto é produto e o mais importante são produtos aqui de Presidente Getúlio. São todos expositores, a grande maioria, tem alguns que são de outros municípios, mas a maioria são produtores de Presidente Getúlio. Os animais foram, como sempre, as estrelas do evento. Foram quase 200 vaquinhas que ficaram no parque de exposição durante a festa. Umas chamaram a atenção pela beleza e porte físico, outras pela fofura e muitas principalmente pelo tamanho do úbere. A qualidade genética e a capacidade de produção leiteira dos rebanhos colocam o Presidente Getúlio em evidência em todo o estado. Nós começamos muito pequenos e hoje somos talvez uma das melhores produtividades de toda a região do estado de Santa Catarina, em termos de qualidade de animais também, de animais leiteiros. Então, os produtores de Presidente Getúlio estão de parabéns. Já pensou neste frio tomar um banho de leite? Pois saiba que este é o desejo de muitos pecuaristas que trabalham o ano inteiro buscando então ser campeões do torneio leiteiro lá em Presidente Getúlio. Olha só quem faturou essa. Foram 4 ordenhas oficiais para definir os campeões em 4 categorias, nas vacas Jersey e holandesa até 36 meses e acima de 36 meses. Na raça Jersey até 36 meses, quem venceu foi Jânio Zils, campeão com a Estrela, que produziu 70 quilos de leite. Show de bola, parabéns, Jânio! Valeu, família Zils! Acima de 36 meses, eles que mostraram aqui no Vale Agrícola a preparação para o torneio. Mara e Josimar Carminati venceram com a produção da Michele. Isso! Solta a vaquinha mais uma vez! Não chora, vaquinha, você é o nosso quebra-galho! Na raça holandesa, até 36 meses, Nelson Stein, que nós gravamos entrevista na primeira ordenha logo cedinho, ficou em primeiro com 102 quilos de produção da vaca Isabela. Você é o nosso quebra-galho! Show de bola, o banho de leite! E após 36 meses, quem venceu foi o Nelson, que também gravou entrevista com a gente na sexta-feira. Ele conseguiu uma produção de 128 quilos de leite com a vaca Ouro Branco. Nam, nam, nam. E no concurso de tomadores de leite, o grande vencedor foi Cristiano Brodwolf, que tomou 750 ml de leite da Tulipa em 10 segundos e 81 centésimos. De um lado, a cuca tradicional da cultura alemã, de outro, um quindim, um tradicional doce português. Será que essa mistura deu certo? Ou se deu? E para aprender essa receita que dá gosto só de ver, a gente veio até aqui no município de Ituporanga, que fica a casa da Liliana. Ô, de casa! Oi! Aqui a moça que mora, a moça que ficou muito famosa esse fim de semana. Tudo bem? Tudo certo?
Tudo. Muito feliz ainda? Muito feliz ainda. Tô maravilhada, né? Então vamos aprender? Vamos lá. Bora lá. E olha, gente, numa conversa prévia eu já fiquei sabendo que a Liliana aprendeu a fazer cuca aqui em Ituporanga e muito com a festa de comunidade aqui de Santo Antônio, é isso mesmo? É isso mesmo, é verdade. Da onde que eu sou natural, as cucas são totalmente diferentes, mas a cuca verdadeira alemã, a cuca, eu aprendi a fazer aqui na nossa comunidade, numa festa de comunidade, sim. Eu tô louca pra saber como é que se faz essa cuca, gente. Vamos lá então? Com certeza, vamos começar. Anote os ingredientes. Para a massa, 4 xícaras de farinha de trigo, meia colher de chá de sal, 1 xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento biológico, 150 ml de leite morno, 1 colher de sopa de manteiga e 1 colher de banha, 2 ovos e água morna até dar o ponto. E para o recheio, 6 gemas, 2 xícaras e meia de açúcar, 1 vidro de leite de coco, 1 pacote de coco em flocos, 1 colher de sopa de essência de baunilha, meia colher de manteiga e 3 colheres de sopa de nata. Então a gente começa com 400 gramas de farinha de trigo, 75 gramas de açúcar e 1 colherinha de sal, a colherinha de chá de sal. Então, os ingredientes secos vão esperar um pouquinho, até que eu vou preparar agora a esponja. O que é a esponja? A esponja é a preparação do fermento para ele ir crescendo previamente. 25 gramas de fermento biológico, fermento de pão. Eu vou colocar 1 pitadinha de açúcar para acelerar esse trabalho do fermento. E o leitinho morno, tá? Não tem que ser mais morno para frio do que para quente. E ele vai ficar descansando enquanto a gente faz a preparação dos outros ingredientes. Então vamos lá, eu vou colocar banha, 25 gramas de banha, tá? Manteiga. Então vocês viram que são 2 gorduras, né? A manteiga, como hoje está um pouquinho frio, eu vou aquecer ela um pouquinho, tá? Vou colocar 2 ovos. Então, coloco a manteiga. Acrescento a essa massa a esponja, que já está crescida aqui um pouquinho, não muito, porque hoje é um dia frio, mas o fermento já começou a agir. E eu vou dar o ponto dessa massa com o leite e a água morna, tá? Então, agora a gente coloca a mão na massa. Agora os ingredientes estão todos misturados e a gente vê assim, ó, ela vai formando uma liga, tá? Esse é o ponto que a cuca precisa ficar pra gente começar a bater ela, ó. A massa vai ficando bem lisinha e quando ela começar a soltar a bolha, é que daí ela tá prontinha pro descanso. Essa aqui agora vai para descansar. Então agora a gente vai começar com um recheio, tá? Para o recheio, 200 ml de leite de coco, 100 gramas de coco ralado, 20 gramas de manteiga, 1 colherinha de baunilha. Pode ser o açúcar de baunilha, 2 colheres, ou então o extrato também pode ser. Agora a parte mais difícil do quindim. A gente vai separar as gemas da clara e peneirar. Então agora eu vou colocar as gemas, o açúcar e essa mistura vai para o fogo. Precisa ir mexendo sempre porque ele gruda, né? O ponto até soltar do fundo da panela ou ele ficar bem durinho. Ó, ficou bem durinho, soltou do fundo da panela.
É o ponto de brigadeiro, tá? Ele vai para esfriar, porque a gente não pode colocar isso aqui na cuca quente, tá? Tem que colocar morninho ou frio. Então, essa receita de cuca, ela tem o rendimento de uma cuca retangular grande, ou então 2 cucas assim, que nem eu estou usando, com o aro 25, 30. E então precisa esperar a massa crescer até mais ou menos dobrar de tamanho. Agora é hora de colocar o recheio. O forno está pré-aquecendo a 180, 200 graus, e enquanto a gente vai rechear ela. O nosso segredinho aqui é você distribuir o recheio em pequenas quantidades, ó. Você vai colocando, auxiliando meia colher de sopa em cada uma das porções. O recheio, ele vai entrar na massa, vai fazer com que a massa em alguns lugares cresça e ele vai abaixar. Então, quando você vai dar a mordidinha, você vai morder o recheio e vai morder a massa da cuca. Então, agora a gente vai colocar a nata. Na receita, eu coloquei 3 colheres de nata. Só que tudo depende da consistência da nata. Então, quando a nata tá mais molinha, a gente pode fazer assim com um saquinho, ó. Senão, você dosa 3 colheres, né, e distribui ela bem distribuída para que todos os pontos da cuca fiquem com a nata. Então, agora, por último, a gente vai colocar o açúcar, porque o açúcar é o que carameliza a nata, né? Então, isso vai dar um brilho bonito na cuca e vai dar um sabor bem mais gostoso. Agora a cuca está prontinha, está recheada e já está com a nata. Ela vai para o forno. O forno, a temperatura de 180 a 200 graus por cerca de 28 minutos. Então, pra ti, a cuca, ela te ajudou até na autoestima, né? Ela chegou pra ti num momento muito bom da tua vida. Ah, com certeza. Eu sempre gostei de culinária. E foi assim, nos momentos mais difíceis, pelo qual passei no ano passado e esse ano também por problemas de saúde, que eu precisava de uma motivação pessoal. Então, você conseguir mostrar um trabalho que você faz e ser reconhecida por aquilo, a gente se sente outra pessoa, a gente se sente muito melhor e muito mais feliz. E eu tenho um maior carinho, tenho um maior amor pela cuca, porque além de eu gostar de fazer, ela fica muito saborosa, as pessoas amam. Então, foi uma forma que eu encontrei de ter o reconhecimento, sim, através desse doce. Então ainda continua em estado de êxtase, assim, pelo prêmio. Ah, eu continuo, assim, sabe? Eu tô recebendo muitas mensagens, eu tô recebendo muitas felicitações, assim. Eu não esperava que um prêmio pudesse mexer tanto comigo, com a minha vida, como tá sendo essa semana, sabe? Eu ainda estou colocando a pontinha dos pés no chão, mas eu estou muito feliz por mim, por Ituporanga e pelo Alto Vale. Olha, a gente vai provar, mas eu não tenho nem dúvida que eu vou gostar, porque o cheiro, gente, o cheiro tá maravilhoso. Vamos lá, então? Com certeza. Com certeza, vamos lá. Qual é a melhor inspiração, se não os nossos filhos, as nossas crianças? Né? E tu gosta, né? Que delícia, né, gente? Praticamente irresistível. E olha, com essa massa dá para fazer vários recheios, vai da criatividade de cada um. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê sábado que vem. Até lá!